Pronto. Então, gente, na aula da semana retrasada, a gente estava falando sobre as propriedades, os princípios da ótica geométrica, na verdade. Aliás, eu coloquei isso aqui. A gente estava falando sobre os princípios da ótica geométrica, a gente viu o princípio da propagação retilínea da luz. Não sei se vocês lembram. Vocês lembram qual é esse princípio? Alguém? Não? O princípio da propagação retilínea da luz é aquele que diz que nos meios homogêneos, transparentes e isotrópicos, a luz se propaga em linha reta. Então, um princípio óptico, né, um princípio físico, é que a luz nesses meios sempre vai se propagar em linha reta, que é aqui no ar, né, que tem aqui ao nosso redor, a luz sempre, então, vai se propagar em linha reta. A gente viu o princípio da independência dos raios de luz, que diz que quando eles se cruzam assim, eles são... É como se o outro não existisse para o outro. Eles mutualmente não se interferem, vamos dizer assim. Eles passam um pelo outro e não interferem na trajetória um do outro. Esse é o princípio da independência dos raios de luz. E a gente viu também o princípio da reversibilidade dos raios de luz, que vai ser o princípio que diz que a trajetória do raio de luz não muda quando a gente muda o sentido de propagação deles, certo? Então, a gente viu esses 3 princípios na aula passada. Caso vocês não estejam lembrando muito bem, queiram dar uma olhada no vídeo da aula anterior, está disponível lá, né, não? Então, agora, a gente vai focar um pouquinho nas aplicações desse primeiro princípio, que é o princípio da propagação retilínea da luz, tá certo? A gente vai focar nesse primeiro princípio e vai ver as aplicações. O que isso implica, né? Essa propagação retilínea da luz implica no quê? No nosso comum, vamos falar de astronomia, se ele faz diretamente o princípio da propagação retilínea da luz, ele produz sombras, causa, né, a produção de sombras e penumbras, que a gente vai aprender agora. E essas sombras e penumbras formam justamente os eclipses. Quando a gente fala em objetos, né, em corpos celestes, a gente fala aí de eclipses. Então vamos ver. Para começo de conversa, a gente precisa entender que existem a gente viu lá nas primeiras aulas de ótica as fontes de luz. A gente aprendeu sobre as fontes primárias e as fontes secundárias, né? Que as fontes primárias seriam aquelas que produzem a própria luz, né? Que emite. E as secundárias é aquelas que refletem a luz de outra fonte. Então, aqui, além disso, das fontes serem primárias ou secundárias, elas ainda têm uma nomenclatura dependendo das proporções, dependendo das dimensões dessa fonte. Se ela for uma fonte com dimensões desprezíveis, pequenininha, comparada com aquilo que ela está iluminando, a gente chama ela de uma fonte pontual, que a representação dela se torna bem óbvia, porque ela vai ser sempre representada por um pontinho. Uma fonte pontual, né? Vai ser sempre um ponto, certo? Então, veja só, repare que aqui a gente está falando de propagação retilínea da luz. Então, olha só como a gente traça linhas retas para representar a trajetória da luz, tá vendo? Sempre linhas retas, porque elas sempre se propagam em linha reta, certo? Aqui, ó, outra linha reta, outra linha reta. Então, quando a gente fala de fonte pontual, eu poderia desenhar vários raios de luz, vários. Mas como todo esse raio de luz que bate aqui, ó, nessa superfície, é uma superfície, né, um obstáculo opaco, então aqui a luz não passa por ele. Todos os raios de luz que bater nessa superfície vão ficar presos, vão ficar retidos, vamos dizer assim. Não passa
para o outro lado, não atravessa para o lado de lá. Então a gente só representa esses raios de luz dos cantos, certo? Que vai passar, certo? Então aqui a gente representa os 4 feixes de luz nas arestas, né, desse quadrado. E essa região que se forma aqui atrás é uma região de sombra. Então essa sombra que em alguns lugares, caso vocês queiram pesquisar e tal, aprofundar, né, o conhecimento, que eu até aconselho que vocês façam isso, já que a gente está fazendo uma revisão zona só, em alguns lugares vocês podem encontrar também com o nome de umbra. Então, sombra e umbra vai ser a mesma coisa, certo? É só muda o nome para representar essa mesma região aí que fica desprovida de luz, certo? Que o obstáculo que estava ali no meio do caminho obstruiu a passagem de luz e produziu aí essa região desprovida de luz, então uma região chamada de sombra ou de umbra. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Professora, Pode falar. em questão da sombra, eu estava numa aula do curso e dizia que só é considerado assim, eu não sei se é só considerado assim, mas em sombras só seria considerado se tivesse totalmente preto e a gente não tivesse nenhuma visão sobre nada, tivesse totalmente escuro. Sombra não tem luz, certo? Não tem luz. É porque eu vejo assim na imagem e dá a sensação que a sombra é a parte clarinha, cinza. Aí por isso que eu fico assim, por isso que eu fiz a pergunta. E nessa imagem ficou um cinzinha claro, né? Sim, sim. Porque a ideia era que vocês conseguissem ver a representação dos raios, sabe? Mas se tivesse tudo preto, ia ficar meio ruim de ver esse pedaço aqui. Professora, eu gosto de complicar minha vida. Tridimensional. Oi? Eu gosto de complicar minha vida, aí você explicando o efeito sombra. Aí eu, oh, será que isso tem a ver com a cor do universo? Tipo, porque ele não tem cor, ele é preto. Aí eu, será que tem? Chegou essa dúvida. Aí eu, oh, Lembra lá das cores dos objetos que a gente viu? sim. Que o preto, na verdade, é ausência de luz. Ausência de cores, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê o céu preto porque dali não está vindo luz, porque não está iluminando nenhum objeto. A gente só vê aqueles objetos pontuais ali, né? De ver as estrelas, ver os planetas e tal. Naquelas regiões a gente consegue ver alguma coisa. A gente consegue ver poeira cósmica quando elas se juntam, tudo se aglomeram, formam as nebulosas e tal. A gente consegue ver isso. Por quê? Porque está vindo luz das estrelas batendo naqueles corpos e eles refletem até a gente, até nossos telescópios, né, na verdade. Então a gente consegue visualizar isso porque tem um corpo celeste ali. Agora o vazio, o nada, tem nada, né? Não tem nada para ver. É por isso que é preto, não dá para ver nada, não tem nada. Vácuo. Aí, lembrando que luz é tudo aquilo que reflete, que traz luz até nossos órgãos visuais, certo? Então, se não tem nada ali, não tem nada mandando luz pra gente, por isso que a gente enxerga um grande preto. A gente vê o nosso céu azul e não preto, porque lá não é vazio. A gente olha aqui pro ar, não vê nada, mas na verdade tem um monte de partículas, né? Tem um monte de gases, tem gás de nitrogênio, de oxigênio, tem muitos gases. Então, por isso que a gente consegue ver cor no céu, né? É o espalhamento da luz nos tons de azul. Mas a gente foi longe, foi longe. Vocês conseguiram entenderam então esse negócio de sombra? Deixa eu até escrever aqui, porque a Fabíola levantou uma questão importante mesmo. Eu vou deixar escrito aqui, porque eu vou colocar esse slide lá, né? Vou colocar aqui, ó. Não tem luz, tá certo? Não tem luz nessa região. Sem luz. Apagado. Breu. Então, quando a gente diz que se esconde numa sombra, num negócio, na verdade não é uma região de sombra, tá certo?
Até porque sombra é mais difícil a gente encontrar por aqui, porque é difícil a gente estar no ambiente com só uma fonte de luz. Geralmente está vindo luz de vários lugares e tal. Então sempre recebe um cadinho de iluminação vindo de outro lugar. Tá. A gente viu que tem a fonte pontual, que é só um pontinho, pequenininha, e vai ter a fonte extensa, que, como o nome bem diz, né, ela é maior. Ela não dá para a gente desconsiderar as dimensões dessa fonte. Vocês já devem ter uma noção sobre o que eu estou querendo dizer, porque lá em física do primeiro ano, vocês devem ter visto corpo extenso e corpo pontual. Lá quando começaram a ver cinemática. Vocês lembram disso ainda? Silêncio reinou, tô desconfiando que não. Tá bom. Talvez tenhamos um pequeno déficit aqui na memória, sabe? Que não nos permita lembrar. Aquela coisa terminou agora e já esqueceu. Eu sou assim. Mas, enfim, fonte extensa de luz, né? Fonte de luz extensa é aquela que, olha o tamanho dela, perto do obstáculo que ela vai iluminar, tá vendo? Não dá para desconsiderar o tamanho dela. É grandinha. E pode ser maior, inclusive, do que o obstáculo, tá certo? Nesse caso é menor, mas pode ser até maior. Então, ó, aqui para as fontes extensas, a gente tem que prestar mais uma atençãozinha na hora de colocar passar os feixes de luz, porque aqui, ó, na fonte pontual, a gente só traça os 4 traços aqui para ficar ao redor aqui, né, para ficar envolvendo todo o obstáculo. Deixa eu escrever aqui também, porque eu sou teimosa. Isso aqui, ó, é o obstáculo opaco. Opaco porque não deixa passar luz para lá, tá certo? Esse aqui é a fonte, esse aqui é o obstáculo e esse aqui é o anteparo, que é onde vai projetar as luz e sombra, tá certo? Então tá. De novo, eu acho que esse aqui eu anotei os nomes. A gente tem a fonte extensa, porque o tamanho dela é maior, né? Então a gente vai fazer esse tipo de. Ó, a gente primeiro traça as retas, saindo do topo da fonte, passando no topo do obstáculo, tá vendo? Uma linha reta. De cima da fonte, passa em cima do obstáculo e vai até o anteparo. A outra, saindo aqui de baixo da fonte, passa por baixo do obstáculo e projeta lá no anteparo. Agora, a gente vai fazer isso cruzado. Ó, aqui fez a região de sombra. Aqui eu coloquei mais escuro. A gente fez a região de sombra aqui, ó. Certo? Nessa região. Aqui não tem luz, certo? Umbra. Aí a gente faz, ó, saindo de cima da fonte, passa lá embaixo do anteparo. Depois a gente vai sair aqui de baixo e passar lá por cima. A gente faz esse X. Então, vocês estão vendo aqui? Perceberam? Essa que a gente cruzou aqui os raios de luz, saiu de baixo, foi lá para cima, saiu lá de cima, foi lá para baixo. Aí forma essas outras duas regiões aqui, estão vendo? Essas outras duas regiões a gente chama elas de regiões de penumbra. Então aqui sim tem um pouquinho de luz. Igual o Fabíola estava dizendo, sombra não tem, é preto, breu, a gente não consegue ver nada. Já na região de penumbra, tem um pouquinho de luz ainda chegando. Então a gente consegue ver. É uma região que fica só um pouquinho escurecida, sabe? Uma região que fica um pouco escurecida, mas ainda está recebendo luz. A gente consegue enxergar ainda ali. Aí Franciele já tinha falado que era as regiões de penumbra. Então, o que a gente vê, por exemplo, tá muito sol, deixa eu me esconder aqui. A gente fala na sombra dessa árvore, na sombra dessa casa. Só que aí a gente está falando de penumbras, né? Que é uma região só que, vamos dizer assim, que diminui a incidência dos raios de luz. Vocês estão conseguindo entender isso? Sim, mais ou menos. Mas tá dando mais ou menos que dá para seguir? Ou mais ou menos que eu volto? Dá para seguir.
Se alguém quiser que eu volte, gente, se pronuncie. Que essa é a hora. Volta, professora, volta. Volta. Desde da outra ou dessa daí? Dessa daí. Tá. Bota. Então, ó, de novo. Fonte extensa é aquela maiorzinha, que tem já o seu tamanho considerável. Pode ser do tamanho próximo daquilo que ela está iluminando, ou vai ser maior ainda, certo? Então, fonte extensa. Para a gente poder identificar qual vai ser a região de sombra e qual vai ser a região de penumbra, a gente tem que passar as linhas retas. Lembrando que a gente está falando aqui da propagação retilínea da luz, por isso que as sombras acontecem, certo? Então, se a gente está falando de propagação retilínea, a gente só pode traçar a linha reta, ok? Então, a gente começa por essas linhas retas. Sai lá de cima da fonte, passa por cima aqui do obstáculo, linhas retas, duas. Aí toda essa região que se forma aqui, eis a sombra. Aí aqui, sombra ou umbra. Lembrando que essa região não tem luz. É apagadão total, certo? Só o cone de luz aqui, ó. A gente só traçou as linhas retas. Agora, a gente vai ter que passar essas retas atravessadas. A gente vai cruzar uma com a outra. Uma vai sair aqui de baixo e passar aqui em cima. E a outra vai sair aqui de cima e passar aqui embaixo. Vão trocar, certo? De novo. Primeiro foi em cima, embaixo e embaixo. Agora vai trocar. Em cima e embaixo. E depois embaixo e em cima. Certo? Aí formou-se aqui mais duas regiões. Aí essas outras duas regiões recebem um pouco de luz. Sabe? Essa é a questão. Aqui na parte de sombra não recebe luz. Então é sombra. Nessas outras duas regiões, aí eles ainda recebem um pouco de raio de luz. Então essa região é chamada de penumbra. Então, umbra, escuridão total, e penumbra ainda recebe raios de luz. É só uma região escurecida, mas que a gente ainda consegue enxergar ali, sabe? Quando fica, não sei, de tardezinha já, umas 6 horas, que às vezes a gente entra no quarto para fazer alguma coisa, não sei, mexendo no celular, vocês estão assistindo aula, fica estudando e estão sozinhos em casa. Aí vocês estão só dentro do quarto. Aí quando vocês saem do quarto, vocês percebem que não tinha acendido, não tinha aceso nenhuma luz da casa. Aí fica aquele brilho, né? Aquela escuridão assim, mas você ainda consegue ver. Consegue ver o que tem ali, consegue ver as coisas, vai lá e acende a luz. Então, aquele momento que a gente tem uma diminuição dos raios de luz, mas a gente ainda é capaz de enxergar, então aquela região ali é uma região de penumbra. Tá certo? Deu para entender, Felipe? Deu sim, professor. O exemplo da porta foi muito bom. Isso comigo acontece muito. Eu tô aqui dando aula para vocês, aí eu vou baixar os vídeos, vou postar no YouTube, vou não sei o quê. Aí quando eu saio, tá escuridão dentro de casa. Gente, o penumbra acontece de noite com a gente, quando a gente vai se levantar, ou de manhã, logo cedo, a gente lá no breu, aí a gente pega e vê no escuro, como se fosse possível. Porque ainda tá recebendo luz, às vezes vem de fora dos postes e tal. Então, só de estar recebendo alguns raios de luz, mesmo um pouquinho, mas só de ter raios de luz, então já não é sombra, é penumbra. Certo? Então, Não, penumbra. professora, dúvida. Fala. A nossa sombra, aquela que a gente vê, ela é sombra, umbra, ou ela é penumbra? É penumbra. É penumbra porque, por exemplo, se ela se projeta em algum tapete, por exemplo, você consegue ver os desenhos que tem no tapete. Você tá vendo ainda? Então tá recebendo luz. É porque nessas regiões, quando a gente vê a sombra, dificilmente ela vai ter só aquela fonte de luz, sabe? Pode ser, pode ter postes, pode ter luz de casas. Então sempre vai vir luz de outros lugares também,
para iluminar um pouco, mesmo que se não tivesse nada, tivesse uma única fonte de luz, aí seria sombra. Entendi. Mas aí a luz não bateria e refletiria, não, professor? Como assim? Por exemplo, nesse exemplo aí, tem essa parte da sombra, mas, por exemplo, não bateria um raio de luz que iluminaria essa parte da sombra, não? Não sei se a senhora não está conseguindo entender. Não, estou entendendo. Se fosse uma única fonte de luz, se ela tivesse batido em um lugar e refletido para cá, aí já funcionaria como uma segunda fonte, como uma fonte secundária, tá entendendo? Se tivesse vindo de Não, uma. Se tivesse, por exemplo, só tem uma fonte de luz, um topo ali, uma luz, então bateu em mim e fez a minha sombra ali atrás. Aí seria sombra. Só que só o fato dela bater, por exemplo, numa parede muito branca, ou então numa superfície mais polida, e ela reflete essa luz para outras direções no quarto, aí aquele objeto, por exemplo, aquela parede bem branca, ela ia funcionar como uma fonte secundária de luz, já entendeu? Porque ela está refletindo a luz que vem lá da lâmpada. Tá entendendo mais ou menos? compreendi, compreendi. Então, como tá vindo raios de outras direções, aí já ilumina um pouquinho aquilo que deveria ser só sombra e se torna penumbra por causa disso. Mas no dizer popular a gente sempre chama de sombra mesmo. Mas fisicamente falando é penumbra, certo? Certo. Então, agora a gente vai aprender aqui como acontece um eclipse lunar. Veja só, o Sol é uma fonte extensa, né? Bem grande. Então a gente tem aqui nossa fonte extensa. Aí, ó, o raio saindo lá de cima e passa aqui em cima do obstáculo, que o obstáculo vai ser a Terra. Sai aqui de baixo e passa aqui embaixo da Terra. Aí gera a região de sombra, de umbra. Então, a gente vai agora passar cruzado esses raios, saindo aqui de baixo, passando lá em cima, saindo lá de cima e passa aqui embaixo do obstáculo. Então, gera as regiões de penumbra. Tá dando para entender? Sim. Tá. Então, nessa região de sombra, de umbra, a gente vai ter o eclipse lunar total. Enquanto nas regiões de penumbra, a gente vai ter o eclipse lunar parcial. Que no eclipse lunar, tenho que dizer um adendo também. No eclipse lunar, a luz não acaba. Não tem acaba a luz. Por quê? Porque a Terra é que está no meio do caminho. E a Terra tem atmosfera. E a atmosfera são gases. Vocês viram? Lembra quando a gente viu que quando a gente estudou sobre refração, quando muda o meio de propagação, o raio desvia, a onda desvia um pouco a sua trajetória? Então, ela desvia um pouco para cá. A luz, em vez de ser barrada completamente, ela é um pouquinho desviada por causa da nossa atmosfera. E o ângulo favorece a dispersão, né, o desvio dos raios de luz nos tons laranja e vermelho, alaranjado e vermelho. Por isso, o eclipse lunar se parece assim, o eclipse lunar total. Ele não fica preto, a lua preta, ela fica vermelha, que o pessoal popularmente chama de lua de sangue. Você já ouviu falar isso? Hoje tem lua de sangue. Essa lua de sangue acontece porque, na verdade, está acontecendo um eclipse lunar total. Acontece bastante vezes por ano o eclipse lunar total e ela fica vermelha, certo? A lua de sangue nada mais é do que o eclipse lunar total. Só não fica preto porque a atmosfera, os gases da atmosfera terrestre desvia a luz dos comprimentos de onda do alaranjado e do vermelho, por isso que a gente vê a lua dessa cor. E nas regiões de penumbra, ela só dá uma escurecida, uma enfraquecida
no seu brilho? Vocês conseguem perceber na hora que chega na região de penumbra aí ao redor, que ela só diminui um pouquinho o brilho, assim, tá vendo? Ó, ela diminui um pouquinho. Ups. Mas vocês conseguem ver ela escurecendo um pouquinho, depois clareia, brilha de novo? Esse é o eclipse lunar. Já o solar, quem está no meio do caminho é a Lua. Então a gente vem de novo. O raio saindo de cima do Sol, passando em cima do obstáculo, projeta lá na Terra. Sai de baixo do Sol, passa por baixo da Lua, projeta lá na Terra. Aí agora ao contrário. Saindo de cima, passando por baixo. Saindo de baixo e saindo por cima. Então, a gente tem a região de sombra, de umbra e de penumbra. Esse pontinho pequenininho aqui é onde vai acontecer o eclipse solar total, na região de sombra. E na região de penumbra, acontece o eclipse solar parcial. Vocês falaram alguma coisa? Rita levantou a mão. Você quer falar alguma coisa? Foi sem querer. É porque, assim, nesse exemplo os exemplos, né, que a senhora mostrou até agora, a luz, ela tá convergindo. Como o Sol não é uma fonte maior do que a Terra, uma fonte extensa, não deveria ser, tipo, divergindo? É Deveria ser porque passando. é o contrário. O Sol, ele diverge, a luz dele diverge, porque se espalha, vai longe. Só que aqui a gente está falando só dos raios direcionados aqui, ó, na Lua, que vão fazer sombra. Então a gente traça só as linhas retas. Quando a fonte é maior, certo? Quando a fonte é maior do que o obstáculo, aí aqui, ó, acontece uma convergência nos raios de luz. Agora, se a gente voltar lá para a fonte pontual, perceba, ela é menor do que aquilo que ela está iluminando. Então, ó, diverge. Tá vendo? Então, é porque nesses exemplos a gente só traça as linhas nos raios que importam para o exemplo, para a equação, certo? Exatamente, porque aqui, ó, a gente só tá preocupado com os raios que vão bater no obstáculo e produzir sombra ou penumbra, porque tem raio aqui, ó, para todo lado, indo embora. Mas esse raio não influencia em nada no que a gente está estudando aqui, que é a formação de sombras e de penumbras, formação dos eclipses, né? Esses raios que estão passando para lá não influencia. O Sol, sim, produz um feixe divergente de luz. Mas aqui, nessa região que está produzindo, a sombra não. Aí vai se convergir. Tá entendendo? Agora sim, tenho que aprender a ignorar as outras informações, focar só no que tá mostrando. Não, justamente pelo contrário. Você ter lembrado disso é essencial, porque você entende o contexto todo. Significa que você está realmente entendendo o que está acontecendo. Tinha um professor meu Mas, de física. professora, lembrar o contexto todo na hora da prova dificulta. Às vezes é verdade. Mas tinha um professor meu que dizia que a gente só está entendendo o conteúdo quando as dúvidas aparecem. Enquanto a gente acha que está entendendo tudo 100%, enquanto a gente não fica se perguntando sobre as coisas, é porque não está entendendo tanto assim. Está compreendendo, mas não entendendo. E agora a gente vai ver o eclipse como se a gente estivesse vendo lá da Lua. Tá vendo? A região de penumbra e a regiãozinha aqui, ó, nesse pontinho preto. Quem mora lá nesse cantinho, nessas cidadezinhas aqui, ó, que o pontinho preto vai passando, quem mora ali tá vendo eclipse solar total. Como é que essas pessoas que estão lá embaixo vê esse eclipse? Assim, tá vendo? Vamos escrever. Sombra, ups, não aparece. Tem que escrever aqui, será que aparece de branco? Sombra ou umbra, né? Aqui é penumbra. E essa região aqui, ó, que a gente chama de eclipse anular, que é esse anel de fogo que aparece aqui ao redor. Essa região aqui é a região de Antumbra.
Ups, já não vai aparecer mais. Antumbra. Certo? Sombra, umbra, penumbra e antumbra. Esse anel de fogo aqui ao redor. Estão entendendo? Sim. Vou só... Não, fala aí, você ia falar o quê? Não, é porque eu brigando com o celular pra ele voltar. Ah, tá. Então vamos só recapitular. Eclipse solar é quando tá Sol, Lua e Terra. Ou seja, a gente vê o Sol sendo tampado pela Lua, tá certo? A Lua tá no meio. Ó, a Lua tá no meio. E no eclipse lunar, quem vai estar no meio é a Terra, tá certo? Só para a gente organizar essas ideias melhores. Ó, quero que vocês me respondam essa daí. O esquema a seguir representa um eclipse solar, no qual a Lua, ao passar entre a Terra e o Sol, de novo, eclipse solar é quando a Lua está no meio, né? Produz regiões de umbra, que é o cone de sombra aqui, né? Como Rita prestou atenção, converge. Então, a região de umbra, a região de penumbra e antumbra. Antumbra aqui, né? Na região de umbra, aqui da sombra, o eclipse é total. Na região de penumbra, o eclipse é parcial. E na antumbra, é anular. Essas regiões acontecem porque os raios que partem do Sol são independentes. Eles se interferem quando passam pela Lua, porque eles são reversíveis ou porque eles se propagam em linha reta, retilineamente. O que vocês acham? Letra D. Exato. Os raios de Sol são independentes? São. Eles são reversíveis? São. Mas não é isso que causa os eclipses. As regiões de sombra, penumbra, antumbra, elas só acontecem porque os raios de luz se propagam em linha reta, certo? Mesmo isso sendo verdade, não é por causa disso que essas regiões acontecem. Essas regiões acontecem porque eles se propagam retilineamente, tá certo? A gente vai fazer só mais essa para concluir a aula, que eu sei que eu já passei do horário de vocês e agradeço por vocês terem ficado até agora. Aí vou mandar a frequência para a gente encerrar. Na figura a seguir, F é uma fonte de luz extensa. Vou até pintar ela de amarela aqui, ó, para a gente ver que ela é luz. Ela é uma fonte de luz extensa. E A é um anteparo opaco. Ou seja, aqui, ó, o A é um obstáculo. Está impedindo que a luz passe por ele. Então, pode-se afirmar que 1, 2 e 3 são, respectivamente, regiões de sombra, penumbra, vamos ver. Vocês acham que a região 2 aqui no meio é o quê? Sombra. E A 1. Peraí. A resposta é letra C, porque 1 é penumbra, 2 é sombra e 3 é penumbra, né? sim, isso. Porque, ó, a gente traça primeiro os raios retos aqui, ó, reto, saem de um lado batendo mesmo. Essa região aqui é sombra, né? Não tem luz, sombra. Então, essas outras regiões aqui, que são, por causa dos raios cruzados, elas são regiões de penumbra. Então, a alternativa, a gente diz que as regiões 1, 2 e 3 é penumbra, sombra e penumbra. A letra C. Ah, não, vou fazer essa, já que a gente tá aqui. É porque eu gosto de questão de verdadeiro ou falso. Me diz aí. Para as proposições abaixo, marque verdadeiro para verdadeiro, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. O princípio da reversibilidade da luz explica a ocorrência dos eclipses? Vocês acham que os eclipses acontecem porque os raios de luz são reversíveis? Não, é falso. Falso.
Verdade. Quer dizer, verdade, você tá certa. É falso mesmo. Vocês acham que o eclipse solar parcial ocorre numa região de penumbra? Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Quando o objeto opaco é posto diante de uma fonte de luz pontual, pode-se perceber a formação de sombra e penumbra? Falso. Falso. Fonte pontual só produz sombra, nunca penumbra. Só fonte extensa é que forma penumbra. Tá. Só ocorre penumbra caso a fonte de luz seja extensa. Acabei de responder. Tipo de fontes cujas dimensões não podem ser desprezadas. Verdadeira. É verdadeiro. Então vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra D. Agora, finalmente, a gente vai começar o terceiro bimestre. Finalmente, esse dia chegou. Deixa eu parar aqui a gravação, já tinha até esquecido, estava gravando.